Salve galera, começando mais um vídeo do canal Camisa 4 de Sérgio Ried. E hoje é para comentar a vitória do Brasil contra o Senegal por 2-0, gols de Estevão e Casemiro. Vamos lá. O Brasil fez um primeiro tempo muito bom, com uma defesa bastante sólida, um meio de campo que vem repetindo as últimas atuações, especialmente com Casemiro e Bruno Guimarães, e um ataque que se movimenta muito, com exceção do Estevão, que fica mais fixo na ponta direita. Os outros três atacantes, o Rodrigo, Matheus Cunha e Vinícius, se movimentam demais. Se o Vinícius ainda não conseguiu repetir um jogo tão brilhante como os seus melhores dias de Real Madrid, ele tem apresentado um desempenho superior ao que ele vinha jogando antigamente na seleção brasileira. Hoje ele foi, acho que, o grande terror da defesa do Senegal, com as suas arrancadas em velocidade, levando vantagem em quase todas elas, criando chances claras de gol várias vezes, né, dando passes, finalizando ao gol. Então o Vinícius acho que fez um jogo bastante interessante. Mas para mim, os principais jogadores em campo foram o Éder Militão, que acaba se transformando numa alternativa muito interessante para a lateral direita da seleção brasileira, que ainda não tem ninguém que tenha ganho a posição totalmente, assim como não tem também na esquerda, mas o Éder Militão, com o jogo de hoje, contra uma seleção forte como a de Senegal, que tem atacantes como o Sadio Mané, que jogou em cima dele e não conseguiu se criar, não fez nenhuma jogada, o Éder Militão sobrou no jogo, e quando foi para a zaga, com a contusão do Gabriel Magalhães, manteve o excelente nível, né? Então acho que o Éder Militão carimbou seu passaporte para a Copa do Mundo e é uma alternativa muito concreta para a lateral direita da seleção brasileira. Aliás, bom, além dele, eu estava dizendo quem jogou bem, né? Bruno Guimarães e Casemiro jogaram muito bem, Marquinhos não comprometeu, acho que o Alexandre foi muito discreto, os quatro atacantes jogaram bem, se movimentaram, com destaque maior para mim para o Vinícius, né, pelas suas arrancadas, mas todos os demais, quando participaram do jogo, né, se mostraram bastante atuantes, inclusive o Rodrigo, que criou bastante jogadas, o Estevão também, acho que no segundo tempo, em alguns contra-ataques, o Vinícius e o Rodrigo deixaram de acionar o Estevão, podiam ter feito isso. Então acho que a seleção teve, em geral, uma atuação bastante sólida e segura, com exceção do início do segundo tempo, em que o goleiro Ederson deu uma entregada violenta, que o Senegal perdeu uma chance clara de gol, e ali poderia ter mudado a história do jogo, exatamente como aconteceu contra o Japão, né? Quando o Fabrício Bruno cometeu uma falha, o Brasil ganhava por 2-0, era exatamente a mesma situação de hoje, e com o gol feito, o Japão cresceu e acabou virando o placar, né? Então acho que o Brasil escapou de tomar aquele gol, merece muita atenção, né, o erro do Ederson, que isso não pode acontecer. Já é o segundo jogo que o Brasil erra feio, né, numa saída de bola. Um outro comentário que eu queria fazer é no sentido de que o Brasil está apresentando um padrão de jogo, né, bastante sólido, com uma marcação bastante segura. Vamos lembrar aqui fatos concretos, não se trata de passar pano. Mas desde que o Ancelotti chegou, o Brasil só levou gol em 2 jogos, contra a Bolívia e contra o Japão. E nos 2 jogos o Brasil perdeu as suas partidas, né? E nesses 2 jogos o Brasil jogou com times praticamente reservas. Contra a Bolívia na altitude, né? O Brasil tinha garantido a classificação, tinha ganho do Chile e botou um time totalmente reserva, tomou um gol num pênalti duvidoso, né, cometido pelo Bruno Guimarães, e não conseguiu depois recuperar o placar contra a Bolívia. E contra o Japão, o Brasil, que tinha feito uma excelente partida contra a Coreia, aí nós todos aqui no Brasil discutimos a qualidade da Coreia, que na minha opinião não é tão fraca como grande parte da imprensa tentou colocar. A Coreia já ganhou jogos de adversários importantes, inclusive em Copa do Mundo, né? Mas o Brasil é que jogou uma grande partida.
E no jogo seguinte, mudando praticamente 8 jogadores, o Brasil ainda conseguiu abrir 2-0 e depois, né, que aconteceu a falha do Fabrício Bruno, o Brasil meio que perdeu a confiança e acabou levando a virada. Mas então, o que eu quero dizer com isso? É que quando o Ancelotti jogou com o time titular dele, o Brasil, se eu não me engano, não tomou gol nenhum e não teve nenhuma derrota. Então, com isso, o que dá para dizer? É que o Brasil tem encontrado um padrão defensivo muito sólido, difícil, né, de ser penetrado pelos seus adversários. Hoje isso se repetiu contra uma seleção forte, que estava invicta há mais de 2 anos, há mais de 23 jogos, né, inclusive tinha ganho do Brasil de 4-2, né, em Portugal, se eu não me engano, no momento em que a seleção estava sendo treinada pelo Ramon Menezes. Com isso, eu quero dizer que o Brasil tem um time para a Copa do Mundo. Não é para a gente ficar empolgado com isso, mas é um time que eu acho que vai dar trabalho a qualquer adversário. Acho que o Brasil não vai ser dominante contra grandes adversários, mas tem, com a escalação que jogou hoje e que jogou contra a Coreia no ataque, uma seleção muito móvel, que não guarda posição, que é muito rápida e que cria muitas chances de gol, né? Eu diria que hoje, se a Copa do Mundo fosse no mês que vem, quem é que está fora e poderia entrar nessa seleção? Eu só vejo 2 jogadores. Um é o goleiro Alisson, que se tiver em forma vai disputar a vaga com o Ederson, mas não tem tanto favoritismo assim. Eu acho que pode jogar qualquer um dos dois. Sinceramente, não vejo diferença grande entre um e outro. E no ataque, o Rafinha vinha sendo titular absoluto, né? Não foi convocado as últimas 2 vezes por contusão, mas acredito que se fosse no mês que vem, por exemplo, a Copa do Mundo, o Rafinha seria convocado e teria grande chance de ser titular. A pergunta é, quem sairia do ataque que jogou contra a Coreia e hoje para a entrada do Rafinha? Talvez o candidato mais provável seria o Matheus Cunha, mas que tem tido um papel tático importante na seleção brasileira, né? Então, acho que essa seria a dúvida do Ancelotti, né? Se o Rafinha ia entrar no lugar de quem, tem a opção de sair o Rodrigo também, se ele quiser, mas aí mexeria com a posição do Vinícius, né? Porque o Rodrigo e o Vinícius têm se entendido muito bem, eles se revezam muito bem pela ponta esquerda, né? E pelo centro do ataque do Brasil. Mas seriam essas 2 alternativas, né? Neymar ainda é uma possibilidade muito distante, só se ele vier realmente arrebentando no início do ano que vem, é que ele terá uma chance na seleção brasileira, mas acho isso muito remoto de acontecer. Acho que o mais concreto hoje é a gente olhar para o Brasil na Copa do Mundo com o elenco que está aí, e mais o Alisson e o Rafinha, talvez o Vander e o Douglas Santos, na lateral esquerda, né? Talvez o Douglas Santos pudesse ser uma outra dúvida do Ancelotti entre ele e o Alexandro, mas acho que pela experiência do Alexandro e pela maior capacidade defensiva do Alexandro em relação ao Douglas Santos, talvez ele fosse o titular do Ancelotti. Então a seleção é isso, né? Vocês poderiam pensar assim, poxa, mas a gente já foi para a Copa com times tão melhores. É verdade. Mas eu já disse em outros programas aqui, o Brasil ganhou 5 Copas do Mundo. Ele só foi favorito em uma dessas Copas do Mundo, que foi a de 62, porque tinha ganho em 58 e manteve mais ou menos a mesma equipe. Acabou tendo azar de perder o Pelé no segundo jogo da Copa, mas aí o Amarildo entrou e o Garrincha se superou também e fez a sua melhor Copa do Mundo. E o Brasil não foi tão brilhante assim em 62, porque vários jogadores já eram bastante veteranos, né? Caso do Gilmar, caso do Nilton Santos, caso do Zito, do Didi, do próprio Zagallo, né? Que são jogadores, Vavá, que não foram depois para 66, estavam já quase em fim de carreira, pelo menos na seleção, né? E nas outras 4 Copas do Mundo que o Brasil ganhou, ele não chegou como favorito. 58 não era favorito, teve que mudar o time durante a Copa, né? Pelé e Garrincha, por exemplo, eram reservas e ganharam a posição, porque o Brasil não vinha tão bem assim. Em 70, o Brasil vinha de uma Copa muito ruim, em 66. A seleção não chegou como favorita no México e acabou encaixando e sendo aquele espetáculo.
No nosso tetracampeonato em 94, o Brasil chegou bastante desacreditado, né? Tinha feito uma eliminatória muito ruim, se classificou só nas últimas rodadas. Foi a primeira vez que numa eliminatória o Brasil tinha perdido o jogo, né, valendo vaga em Copa do Mundo, perdeu para a Bolívia, na Bolívia por 2-0, né, e chegou lá, perdeu a zaga titular, que era Ricardo Rocha e Ricardo Gomes, né, Dunga, vinha com aquele estigma de era Dunga da Copa de 90, quando o Brasil foi mal, e assim por diante. 2002 também, a gente tinha chegado, depois de perder 98 a final, com a seleção feito uma eliminatória também muito problemática, só se classificou no último jogo contra a Venezuela em Fortaleza. O Ronaldo Fenômeno vinha de contusão, a gente não tinha a menor certeza se ele ia fazer uma boa Copa do Mundo, e acabou que o Brasil encaixou durante a Copa, né? O Brasil nunca tinha jogado com 3 zagueiros antes de começar a Copa do Mundo. O Filipão, acho que numa emergência até, acabou escalando a seleção com 3 zagueiros, o Lúcio, o Roque Júnior e o Edmilson, e deu muito certo, né? Mas também acertou a seleção durante a Copa, com a saída do Juninho Paulista e a entrada do Kleberson, e o Brasil não ganhou com o pé nas costas, foi uma Copa difícil, né? Então eu acho que o Brasil pode chegar em 2026 desse mesmo jeitinho que ele chegou 4 vezes e ganhou a Copa. Em contrapartida, nós chegamos como favoritos em 66, né, depois de sermos bicampeões mundiais, e foi aquele fiasco, que não passamos da primeira fase. Nós chegamos como favoritos em 82 e acabamos sendo eliminados pela Itália. Chegamos favoritos de novo em 2006, né, porque depois de ganhar 2002, né, a gente manteve a base do time em 2006 e ganhamos o reforço de Ronaldinho Gaúcho, de Adriano, de Kaká, de Robinho, e também a seleção não foi bem. E acho que 2018 e 2022, o Brasil, se não chegou como o grande favorito, chegou como um dos favoritos, porque ele fez 2 excelentes eliminatórias com o Tite. O Brasil chegou invicto de muitos jogos, né, ganhando a eliminatória com o pé nas costas, e durante a Copa do Mundo, as últimas 2, teve dificuldades, né? Eu não acho que tenha feito 2 Copas do Mundo muito ruins. Eu acho que ele foi eliminado em jogos parelhos, contra a Bélgica e contra a Croácia. Acho que contra a Croácia o Brasil até jogou melhor, e acho que merecia uma sorte melhor, perdeu nos pênaltis. E contra a Bélgica o Brasil teve lá uns 30 minutos muito ruins, que levou 2-0, depois dominou completamente a Bélgica, fez 2-1, criou outras 5, 6 chances de gol, mas ele foi eliminado. Então o Brasil favorito não deu certo. Por isso que eu acho que esse Brasil, que não é tão favorito assim, mas que hoje tem um padrão de jogo sólido, é um time difícil de ser batido, tem jogadores que têm sido protagonistas nos seus times europeus e pode chegar e surpreender. Ainda está abaixo de Argentina, de Espanha principalmente, que eu acho que é a grande favorita para o ano que vem, da França, né? Eu acho que essas 3 seleções principalmente serão nossos grandes adversários. Tem outras grandes seleções, como Portugal, como a Alemanha, como a Bélgica, como a surpresa que é Marrocos, como a Croácia, que está lá de novo e a gente não sabe como é que vai ser, mas aí eu acho que são seleções do nível do Brasil até para baixo, né? Acho que não são superiores ao Brasil. Mas essas 3 seleções especificamente, né, França, Argentina e Espanha, serão nossos grandes adversários na Copa do Mundo e hoje estão num patamar de desempenho acima do Brasil. Vamos ver como é que o Brasil chega, né, para a Copa do Mundo do ano que vem. Por enquanto é isso. Deixa aqui nos seus comentários, né, a opinião de vocês sobre o jogo contra o Senegal e também em relação à seleção que o Brasil está montando. E a gente vai conversando. Depois do jogo com a Tunísia, eu volto a falar com vocês sobre o desempenho da seleção brasileira. Um abraço e até lá.